Olá pessoal, aqui é o Valnei do Valnei Andrade HQ. Hoje iremos falar sobre alguns vilões do Aquaman, porque todos nós sabemos que todo grande super-herói tem que ter uma galeria considerável de vilões, e com o Aquaman não é diferente. Iremos começar com o Enguia. Morten era um criminoso com poderes telepáticos que fugiu de Gotham e passou a atuar em San Diego. Quando a cidade foi atingida por um tsunami, Enguia percebeu que seus poderes eram amplificados embaixo d'água e passou a atuar como um supervilão aquático. Pescador. O pescador é a identidade adotada por vários criminosos, todos eles com nomes verdadeiros nunca revelados. Depois de muito tempo foi revelado que seu capacete é um tipo de parasita alienígena que controla o hospedeiro e o obriga a fazer tudo o que ele manda. Se o hospedeiro morre, o parasita procura um novo. Normalmente, o pescador está envolvido em roubos de novos inventos e relíquias, tudo para poder vender. Também foi responsável pelo contrabando de armas para rebeldes de Atlântida. Armas essas que seriam usadas contra o Aquaman, um dos motivos para torná-lo adversário do herói. Possui como principal arma uma vara de pescar feita de titânio com linha inquebrável que é usada para amarrar, bater com um bastão ou simplesmente fisgar com seu anzol. Rei das criaturas. Jed era um mergulhador que foi atacado por um grupo de tubarões e salvo por Aquaman. No entanto, ele estava severamente ferido e não conseguia sobreviver. Combus serviu como cobaia para uma série de experimentos do Dr. Olson, que pretendia criar um híbrido entre humano e Caracan, uma fera ancestral que protegia Atlântida. O resultado do procedimento transformou Combus em uma quimera, e como seu cérebro sofreu diversos danos, ele passou a acreditar que Aquaman era uma ameaça para Atlântida. O Rei das Criaturas possui fator de cura acelerado, pode voltar para a forma humana ou se transformar em diversas espécies de animais marítimos. Ele também é capaz de voar, localizar qualquer presa no oceano e controlar qualquer forma de vida marítima. Seus tentáculos são tão poderosos que ele é capaz de partir um navio ao meio com um único golpe. Korun Hat é o líder do The League, um terrorista xenófobo e tradicionalista atlântico que tenta atacar Boston, mas é detido por Aquaman. O dilúvio recruta Nightshade, ou da nona casa de Atlântida. Mais tarde ele é visto como um prisioneiro na Atlântida, onde nega qualquer envolvimento com o ataque. Corsário. Peter Mortimer ganhava vida como caçando tesouros nos oceanos. Ele não se importava com seu valor histórico ou coisa do tipo, apenas os procurava para poder vender e ficar rico. Desenvolveu para si um traje de mergulho que o permitia respirar debaixo d'água e suportar a altíssima pressão do fundo do oceano. Possui ainda um veículo submarino com formato de escorpião, com patas para se mover no solo e uma cauda que faz disparos de energia. Quando seu maior objetivo se tornou encontrar o desacelerador de tempo, uma relíquia de Atlântida, ele passou a fazer de tudo para derrotar o Aquaman e assim invadir o reino submarino através da peça. Sereia. Hela é a irmã gêmea de Mera, a esposa de Aquaman. Enquanto sua irmã era correta e disciplinada, Hela
era encrenqueira, ela se tornou uma inimiga do Aquaman e de sua família por dois motivos principais. Queria tomar o controle dos oceanos para mostrar seu poder e queria provar para a irmã que era a mais poderosa entre as duas. Sua fisiologia adaptada ao fundo do oceano lhe torna super forte e com grande resistência física. E assim como Mera possui o poder de hidrocinese, o controle total sobre a água, podendo manipulá-la em grande quantidade e até mesmo modificar sua forma para que vire um tsunami, um ser de água ou até mesmo estacas de gelo afiado. Ela comanda o Esquadrão da Morte, uma equipe de guerreiros de elite de Shebel. Charibides era um terrorista que, junto com a irmã, usava codinomes para que ninguém soubesse suas verdadeiras identidades. Os codinomes vinham de monstros mitológicos gregos e ele era Charibides e ela era Scylla. Quando sua irmã morreu em uma missão contra Aquaman, Charibides jurou vingança e ele construiu uma máquina para remover os poderes de falar, se comunicar com os peixes do herói e passar para si mesmo. Porém, deu tudo errado. Ele acabou se tornando capaz de viver debaixo d'água e se comunicar com os peixes, principalmente piranhas e tubarões. Ainda sofreu uma segunda transformação, que o deixou ainda mais parecido com um monstro, passando então a usar o nome de Homem-Piranha. E agora, rapaziada, chegamos na galeria daqueles vilões clássicos do Aquaman. E começaremos com Rei Morto. Atlan foi o rei de Atlântida muitos séculos atrás, quando o reino ainda ficava na superfície. Porém, seu trono foi usurpado pelo seu irmão, sua família inteira foi assassinada e ele foi expulso. Prometendo se vingar, Atlan construiu armas superpoderosas. Uma delas, um cedro que carrega consigo e que ele usou para afundar Atlântida no oceano como forma de punir aqueles que o traíram. Ele foi enterrado junto com suas armas e ficou rodeado de lendas, sendo chamado de Rei Morto. Mas, muito tempo depois, ele ressuscitou e decidiu retomar o trono para si. Só que dessa vez, quem estava no poder era o Aquaman. Atlan possui um nível de poder colossal quando se trata de controlar a água, gelo e tempestades, além da sua conexão com criaturas marítimas. Mestre do Oceano, Or, é meu irmão de Aquaman. Ele estava na linha de sucessão ao trono, porém o herói foi escolhido como herdeiro por sua bondade e respeito com as outras espécies. Afinal, Or é extremamente tirano. Acredita na superioridade dos Atlantes sobre as outras espécies, em especial os humanos. Por isso deseja invadir a superfície com o exército do seu reino. Desde a posse do meu irmão, ele se tornou seu inimigo, desejando acima de tudo o trono que clama ser seu, e usa como principal argumento o fato de Aquaman ser meio homem e ter sido criado entre eles. Possui o poder de controlar a água como quiser, e sua fisiologia o torna mais forte e mais resistente que os humanos normais. Sua principal arma é um tridente que cria eletricidade, uma combinação perfeita com o poder da água. O mestre do oceano é um excelente estrategista e possui basicamente os mesmos poderes do Aquaman. A Raia Negra. David levava uma vida comum até ser sequestrado e obrigado a trabalhar como escravo em um navio. Certo dia, ele avistou o Aquaman no mar e pediu que o herói o resgatasse. Arthur não ouviu o pedido de socorro de David e seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido.
No entanto, isso foi o gatilho para o personagem se transformar em um vilão. A Raia Negra não possui superpoderes, mas utiliza uma armadura tecnológica que amplia sua força, lhe fornece oxigênio e aumenta sua agilidade. Apesar de não ser tão poderoso quanto diversos outros personagens desta lista, a Raia Negra foi responsável por momentos sombrios na vida de Aquaman. Foi ele quem matou Arthur Curry Jr., o Aquababy, além de cortar a mão de Aquaman em Os Dias Mais Claros. Quispe é um doente da quinta dimensão, assim como os outros doentes Batmirim e Mxblink. Quispe também veio à Terra para conhecê-la e acabou ficando aficionado por um herói, o Aquaman. No seu caso, os dois foram aliados por muito tempo, porém Quispe teve de voltar para casa e quando voltou, anos depois encontrou Aquaman muito mais sério e agressivo. Afinal, ele convivia há anos com a responsabilidade de seu reino e havia perdido um filho. Quispe tentou ficar parecido com o herói, mas acabou sofrendo uma transformação drástica e virou um vilão extremamente perigoso. Afinal, ainda possuía seu poder de doente da quinta dimensão, alterar a realidade como quiser. Thanatos veio de uma dimensão chamada Nether Space, que funciona como um purgatório ao contrário. O ser renasce na Terra após atingir um certo nível de maldade. Ele fazia aparições como um tipo de fantasma no espelho de várias pessoas, matando-as e roubando sua identidade. Só dessa forma ele conseguia deixar a dimensão onde estava, até que roubou a identidade do Aquaman, tornando-se um tipo de cópia maléfica do rei da Atlântida. Inclusive possui os mesmos poderes do herói, como a habilidade de se comunicar com os animais marítimos e controlá-los, e as capacidades físicas sobre-humanas. Ele chegou até a enganar Mera, se relacionando com ela. Mera teve um segundo filho, Arthur Joseph Curry, mas não se sabe se ele é o segundo filho de Aquaman ou filho de Thanatos.